Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo. Hoje, um dia um pouco corrido. Treinei, vou deixar a prova social aqui. Estou de volta no treinamento de ombro depois de um mês e meio. Até deixei postado como mensagem para os haters. Vou deixar a prova social, espero que eu já tenha deixado aqui no início da tela. E é isso, meu intuito aqui é todos os dias gravar um vídeo nesse projeto de 45 dias. Eu espero que eu continue depois e que eu possa, de certa forma, gerar valor para quem está aí assistindo e que eu possa treinar e melhorar como comunicador, como passador de mensagem para vocês aqui, como gerador de conteúdo também nas redes sociais e principalmente aqui no YouTube. E que eu possa ter um feedback com você, que eu possa responder dúvidas de quem estiver assistindo, que você possa deixar comentários aqui sobre conteúdo, sobre o que vocês estão achando dos vídeos, o que eu posso melhorar. E haters também, todo tipo de feedback é bem-vindo, tá bom? Então, eu sou médico, tá? Eu atuo como nutrólogo na cidade de Tumbiara, sou professor universitário também, sou preceptor de ACLS, professor e instrutor de ACLS, na verdade, preceptor do internato na parte de urgência e emergência da Faculdade Zarnes, aqui de Tumbiara, e atuo como nutrólogo há 9 anos, mais ou menos, vai completar 9 anos agora. E é uma área que eu tenho cada vez mais amor, vamos dizer assim. Lembrando do vídeo de ontem, buscando sempre meu Ikigai, né? Meu equilíbrio, minha razão de ser, razão de viver, tá bom? E hoje é um pouco corrido, porque eu tenho que fazer meus atendimentos agora à tarde e à noite estarei de plantão com os alunos do internato, na urgência e emergência na UPA. Então, um dia bem corrido hoje. Então, espero passar um conteúdo para vocês que eu tinha prometido alguns vídeos atrás e até tinha falado em alguns vídeos sobre os diferentes tipos de whey, tá? Basicamente, o whey protein. O whey protein é o quê? É a proteína derivada do soro de leite. Então, para começar, às vezes você vai procurar, ou alguém vai estar à procura de, me indica um whey protein vegano. Não existe whey protein vegano. Então, todo whey protein é de origem do leite, tá bom? Mas existe suplemento proteico de origem vegana, que não especifica como whey protein. Tem problema falar que é um whey protein vegano? Não, só estou especificando o que significa o whey protein, tá? E o intuito desse vídeo não é passar mensagem ou ensinar ou passar minha experiência para profissionais dessa área, profissionais médicos, profissionais nutricionistas ou que atuam nessa área, mas se eu puder passar também seria ótimo, tá? O meu intuito aqui é passar para o público em geral que não tem conhecimento, que quer aprender um pouco mais sobre os diferentes tipos de whey protein. Então, falando aqui rapidamente, para não me alongar tanto nesse vídeo, primeiro whey protein, já mostrei para vocês em outros vídeos, esse whey, que é uma collab da Dr. Peanut com a Max Titânio, é um whey protein concentrado, tá? O whey protein, o whey protein concentrado nada mais é do que um whey protein que passa por um processo de filtração menos intenso, vamos dizer assim. Ele é um whey com talvez um valor nutritivo uma uma diversidade nutritiva maior, porque ele tem mais carboidratos, mais gorduras e acaba não tendo tanta proteína assim. Geralmente são wheys mais palatáveis, como assim? São wheys mais saborosos. Eu prefiro passar muitas vezes esse tipo de whey para os meus pacientes, porque apesar dele não ser um dos melhores wheys do mercado, tá? Ele acaba tendo um sabor melhor. Então a adesão ao suplemento de proteína acaba sendo mais fácil. Assim como os wheys da Best Whey, que eu gosto de falar sempre, tá? Da Atlética. Não sei se tá conseguindo focar, às vezes a câmera não foca tanto. Mas o whey, esse aqui de café, da Best Whey, da Atlética, também é um whey concentrado. Ele, de certa forma, vira um blend de whey, igual eu vou mostrar um mais específico ali. Tem um pouquinho de outros tipos de whey, mais para, vamos falar, para marketing, para venda, mas são wheys bem saborosos e apesar de não ter uma quantidade de proteína tão grande quanto os outros, não deixa tanto a desejar, tá? Tem uma quantidade boa de proteína, mas tem uma quantidade maior de carboidrato, sendo assim um pouco mais calórico. Mas não acho que seja o problema para a maioria das pessoas, principalmente se você não for um atleta, tá bom? Então, sim, o whey protein concentrado acaba tendo um sabor melhor. E ele, das três maneiras, os três tipos de whey principais que eu vou falar, que é o concentrado, o isolado e o hidrolisado, ele acaba tendo uma absorção um pouco mais lenta, mas também não deixa de ser uma absorção rápida, tá? É muito mais rápido absorver um whey protein concentrado do que absorver
a proteína de um ovo, a proteína de um bife de frango, ou bife de vaca ou peixe, por exemplo, entendeu? Então, assim, todo whey protein acaba tendo uma absorção rápida, vamos dizer assim. Só que o isolado e o hidrolisado acabam tendo uma absorção ainda mais rápida do que o whey concentrado. Não sei se está ficando confuso esse vídeo. Mas não vou me alongar tanto nesse assunto. Mas, enfim, são wheys mais palatáveis. E por conta disso, eu acabo achando uma opção melhor para quem vai iniciar no uso desse tipo de suplemento proteico, tá bom? E outro tipo de whey é o whey, o whey isolado. Apesar de estar escrito hidrolisado, esse whey da Dymatize, que eu considero um dos melhores do mercado, ele é um pouco salgado o preço, mas ele é um whey isolado. O que é um whey isolado? O whey isolado é um whey que passa por um processo de filtração ainda mais apurada, vamos dizer assim. Ele tem um processo de filtragem maior, ele acaba passando por uma separação de íons e são wheys mais puros. Esses wheys não têm a lactose, tá bom? Então, para quem tem resistência à lactose, intolerância à lactose ou algum tipo de alergia à lactose, acaba sendo uma opção muito boa. Um whey de absorção mais rápida que o concentrado, tem uma quantidade de carboidratos ainda menor, tá bom? Então, é um whey que acaba tendo uma concentração de proteína mais alta, é um whey mais puro e de absorção mais rápida. É uma excelente opção para quem tem intolerância à lactose, por exemplo. E excelente qualidade esse whey aqui, tá bom? Muito bom mesmo. Então, assim, por que tem escrito hidrólise de aqui? Esse whey passa por um processo de hidrolisação, mas não a ponto de ser considerado um whey hidrolisado, para não ficar confuso. Então, é uma proteína do leite que deriva, vira um whey concentrado, passa por um processo de hidrólise, mas é considerado um whey isolado, porque ainda tem algumas características de proteínas do leite, tá? E é um whey mais puro, de absorção mais rápida. Diferente de um... só para o som não ficar tão ruim, mas diferente de um whey, esse whey aqui, ele é isolado e hidrolisado ao mesmo tempo. Vou tratar ele como hidrolisado só para explicar. O que é o whey hidrolisado? O whey hidrolisado é um whey que passa por mais filtração ainda que o concentrado ou isolado. Você pega o concentrado, passa por um processo de filtração, vira o whey isolado e passa por outro processo de filtração que vira o whey hidrolisado. Ele passa por um processo de hidrólise. E esse whey acaba virando um conjunto de peptídeos. As proteínas dele são quebradas até os mínimos peptídeos, para ter absorção ainda mais rápida. É um whey também que não tem lactose. É um whey que acaba sendo melhor escolha por não ter outras proteínas do leite ali presente. Então, quem tem alergia a alguma proteína do leite pode se beneficiar desses wheys hidrolisados. Geralmente são wheys um pouco mais caros, tá? E acaba tendo a filtração mais rápida. E são wheys com menos carboidrato ainda. Não sei se está ficando confuso esse vídeo, mas acaba assim, vamos falar, tanto o isolado quanto o hidrolisado, pensando em sabor, não é tão legal, porque tem menos carboidrato, então ele fica um pouco menos palatável, mas em questão de qualidade, ele é muito melhor, tá? Esse aqui acaba tendo um processo de absorção muito, muito mais rápido. E é um whey, às vezes, indicado para aquela pessoa que sente desconforto abdominal, que fica com muito gases, ou fica com queimação, ou uma certa distensão abdominal quando consome algum suplemento de proteína. Então, se você passa por isso na hora de consumir algum suplemento de proteína, saiba que esses wheys hidrolisados podem ser uma melhor opção. E para quem tem algum certo tipo de alergia a algum tipo de proteína do leite. Eles são wheys mais puros também, sem lactose, mas sem outras proteínas do leite, tá? Esse aqui não é especificamente um whey hidrolisado, usei só de exemplo. Ele é um whey isolado misturado com whey hidrolisado, assim como esse outro aqui da Best Whey, tá? Ele tem o selo de ISO, tá? Ele é um whey isolado, mas também tem uma porção de whey hidrolisado. Então acaba não sendo apenas um tipo de whey, você vai ver geralmente no rótulo. Quando você vira o whey na parte de trás, ele vai vir especificando as quantidades de cada proteína. E geralmente a determinação é que o primeiro tipo de proteína descrita aqui é a que se encontra em maior quantidade. No caso, isso aqui, ó, ingredientes, proteína isolada do leite. Então ele tem mais proteína isolada que hidrolisada, mas também tem proteína hidrolisada, proteína hidrolisada do leite, certo? Então, mistura de whey isolado e hidrolisado. São opções boas para quem tem resistência, quem tem algum tipo de intolerância à lactose, e o hidrolisado especificamente para quem tem algum tipo de alergia a alguma proteína do leite ou algum desconforto abdominal que não tem uma facilidade, às vezes, na hora de usar esse tipo de suplemento, tá bom? Outros tipos de whey, esse aqui da Best Whey também, concentrado de dadinho, uma delícia esse whey, tá? Recomendo para vocês. Eu tinha deixado ali, vou até pegar para mostrar aqui também.
whey, aquele whey salgado. Esse daqui, ó. Hoje tá corrido aqui, rapaz. Hoje tá intenso esse vídeo. Esse whey salgado, mercado Soap Whey, ele é um whey também concentrado, tá bom? Lembra que eu falei no outro vídeo, ele tem uma quantidade de sódio um pouco mais alta que os outros, e é um whey com gosto salgado. Para quem tá consumindo o whey há muito mais tempo e consome o whey 2, 3, 4 vezes no dia, como complemento da dieta ou até como suplemento, esse whey acaba sendo uma opção boa para não ficar só aquele gosto de whey salgado. Às vezes você pode misturar na comida, colocar no meio de uma sopa, ou misturar o feijão com arroz e colocar uma dose dele também, acaba favorecendo uma alimentação um pouco mais proteica, tá? Então é um whey, de certa forma, gostoso, mas é uma opção boa para quem consome muita quantidade de whey, tá? Whey concentrado esse aqui. E outro tipo que eu fiquei de mostrar para vocês, esse whey que está ainda lacrado, da Max Titânio também. Tá? Esse whey aqui, ele é um whey 3W. O que é 3Ws? Significa que ele tem 3 tipos de proteína. Ele tem o whey concentrado, o whey isolado e o whey hidrolisado. A gente chama de blend, tá? Blend nada mais é do que uma mistura. Então, um blend de whey. É um blend de whey com os 3 tipos de whey. Bem mais concentrado, um pouquinho de whey isolado e um pouquinho de whey hidrolisado. Geralmente eles colocam esse pouquinho mais para marketing, para falar que ele tem uma certa quantidade de hidrólise, de whey isolado, para valorizar um pouco a marca e subir o preço, vamos dizer assim. Não estou recebendo nenhum patrocínio, então eu posso falar abertamente sobre isso. Mas também é um whey muito gostoso, bem palatável, tá? Recomendo muito esses wheys. Não, vamos falar que não são talvez a melhor opção de pureza de whey, né? Mas tem a quantidade de proteína legal, um alimento de excelente valor nutritivo, mas que tem uma quantidade de carboidrato um pouco mais alta que os outros, mas é mais gostoso. Então, para quem está iniciando o uso de whey, optar por um tipo de whey concentrado talvez seja uma opção melhor, tá? Do que correr para pegar um whey mais caro, hidrolisado ou isolado. Agora, se você tem algum certo tipo de desconforto abdominal, algum certo tipo de intolerância ou alergia à proteína do leite, opte, escolha wheys que tenham características de whey hidrolisado, de preferência o whey 100% hidrolisado. E se você tem resistência à lactose, alguma intolerância à lactose, opte por whey isolado. O hidrolisado também pode funcionar para você, mas o isolado já não tem lactose e talvez seja um pouco mais em conta para você consumir esse whey e talvez um pouco mais saboroso. Mas assim, vai muito de marca, porque esse daqui, apesar de ter um processo de hidrólise, é um whey 100% isolado, é um dos mais caros do mercado, tá? É um whey grande, com bastante quantidade de proteína e qualidade excelente, mas o whey caro. Então ele é mais caro que muitos wheys hidrolizados aí por conta da marca, a marca famosa nos Estados Unidos. Então assim, é uma excelente opção, mas em questão de sabor, esse também de morango, tá? Em questão de sabor não se compara. Esse aqui é muito mais saboroso, mas em questão de qualidade, a qualidade desse aqui é muito melhor. Então assim, você que está começando a consumir o whey protein, qual dos dois você escolhe? Eu recomendo muito mais esse aqui, por quê? Muito mais saboroso. Você não é atleta, você não precisa de um desempenho muito melhor que os outros, e esse aqui não vai fazer tanta diferença assim para você no seu consumo. Ele é mais caro, o sabor não é tão bom, apesar da qualidade ser melhor e ele ser absorvido mais rápido, esse aqui é muito mais gostoso. Então, eu prefiro passar para os meus pacientes assim. Antigamente até gostava de orientar quanto ao uso de wheys que tinham qualidade melhor, mas eu percebi que a adesão era muito pequena. Então, eu prefiro hoje um whey que seja mais saboroso, tá? Então, acho que tem que ser pensado em cada um. E para você que está assistindo o vídeo aí, saiba disso, tá bom? Esse aqui, apesar disso, esse aqui da Best Whey também muito gostoso, ele não tem concentrado. Esse whey é isolado e hidrolisado, ele é um pouco mais caro, o sabor é bom, não é a mesma coisa dos outros que são concentrados. Esse aqui acaba sendo um pouco mais gostoso, tem um pouco mais de carboidrato, tá bom? Então é isso, não sei se ficou um pouco confuso o vídeo, mas eu queria especificar um pouco mais sobre os diferentes tipos de whey para quem está aí assistindo e acompanhando esse canal e esse meu empenho de gravar vídeos aqui todos os dias. Mais uma vez, não é fácil gravar vídeo todos os dias. Esse projeto meu de 45 dias começou principalmente com a ideia de destravar minha comunicação aqui. Eu espero cada dia poder gerar mais valor para vocês e espero evoluir sempre. Sei que alguns vídeos ficam piores que outros, mas o intuito é esse: errar, 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 para poder melhorar sempre e passar um conteúdo melhor para vocês, tá? E, de certa forma, gerar um valor. Mas melhorar como comunicador.
E lembrando dos 5 pilares desses 45 dias, que eu tô tentando levar o melhor possível à risca. O sono, essa noite foi um pouco mais complicado por a Helena estava um pouco gripadinha, doentinha, então deu um pouco de trabalho essa noite, mas faz parte, tá? É algo do dia a dia, não vou entrar nesse assunto, mas alimentação, 5 pilares: alimentação, hidratação, sono, atividade física todos os dias e leitura. Espero que hoje eu consiga terminar o livro para amanhã trazer o conteúdo para vocês do Nocaute, do Gary Vee, tá bom? Então é isso. Já treinei, estou pronto para a batalha do dia de hoje de treinar e me preparar. Hoje a noite é longa porque eu passo a noite no plantão, mas amanhã estarei de volta com mais conteúdo para vocês. E animado, porque a sexta-feira realmente se tornou a sexta-feira das alegrias para mim. O meu sextou tem sido cada vez melhor, principalmente pela parte da comunicação, que é o dia que a gente desenvolve o nosso projeto do podcast. E amanhã a gente tem um vídeo agendado já para tarde e espero trazer valor para vocês. E amanhã também tem o projeto, tá? O simpósio do Festival da Trissomia 21, do T21, sobre a síndrome de Down. E eu estarei lá presente. E provavelmente eu devo gravar o vídeo quando voltar desse festival, no período da noite, tá bom? Então é isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a atenção de quem está aí. Se puder deixar um comentário, se puder seguir e deixar o like, eu vou ficar muito feliz. Mas se puder deixar um comentário aqui, discordando de alguma informação, tirando alguma dúvida ou passando alguma informação para mim, que eu estou aqui disposto a aprender sempre, tá? E sempre aprendo também. Acho que sempre falo isso para meus alunos, apesar de ter muito a passar para eles, de ter mais experiência já de 12, 13 anos de formado, eu sempre aprendo muito com eles, porque é uma moçada com a cabeça mais nova, com ideias mais novas, mais adepta à tecnologia, então assim, a gente sempre aprende tudo, até em relação à medicina, porque às vezes eles vêm com um assunto que eu não estou tão por dentro quanto estava antigamente e acaba forçando a gente a estudar e a entrar mais nesse meio, né? Mas enfim, sempre posso aprender, então se puder pedir alguma coisa, deixa um like, deixa se inscreva no canal, mas acima de tudo, se eu pudesse escolher uma coisa, deixa um comentário aí para mim, dando um feedback sobre esse vídeo, sobre outros vídeos aí que eu tenho postado todos os dias, para me iluminar mais, ou me dar uma ideia, ou para me criticar, ou algo que eu possa melhorar aqui nos vídeos, tá certo? Então é isso, agradecer mais uma vez pela presença de vocês, lembrando dos nossos mantras. Viva o agora, conte a sua história, menos gordura e mais músculos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.